Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Em discurso na ONU, Temer critica o unilateralismo e intolerância. O presidente falou também com exclusividade para a empresa Brasil de Comunicação e admitiu suspender a intervenção no Rio para votar a reforma da Previdência. E na primeira entrevista exclusiva a uma emissora de TV, o presidente do STF, Dias Toffoli, afirma que democracia é um jogo difícil de ser jogado. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O presidente Michel Temer fez hoje o último discurso dele como presidente do Brasil na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Como a gente já citou aqui nos últimos dias, há 55 anos é tradição o Brasil ser o primeiro país a discursar na abertura da Assembleia. E a preocupação com a tendência mundial ao isolacionismo e ao protecionismo comercial foram alguns dos principais temas abordados pelo presidente Michel Temer. Ele ressaltou a apreensão de que o fechamento dos países leve à intolerância e recessão econômica. Os desafios à integridade da ordem internacional são muitos. Vivemos tempos toldados por forças isolacionistas. Reavivam-se velhas intolerâncias. As recaídas unilateral são cada vez menos a exceção. Mas esses desafios não devem, nem podem, nos intimidar. Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências, temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Pois a primeira dessas tendências, o isolacionismo, o Brasil responde com mais abertura, com mais integração. O presidente também falou sobre os desafios com relação aos direitos humanos e às crises de refugiados que ocorrem em todo o mundo, ressaltando o impacto do êxodo venezuelano na América do Sul e a vocação brasileira para o acolhimento de imigrantes. Em outro trecho do discurso, Michel Temer também falou sobre as eleições que se aproximam no Brasil para os poderes legislativo e executivo. De acordo com ele, o país vive uma democracia vibrante e lastreada em instituições sólidas que há 30 anos cumpre o que determina a Constituição. Pois é, e se por tradição o Brasil foi o primeiro a falar, o presidente dos Estados Unidos teria direito a falar em seguida, por ser o líder do país anfitrião da Assembleia Geral. Mas Donald Trump chegou atrasado à sede da ONU em Nova York. Por isso, o discurso do presidente do Equador, Lenín Moreno, foi adiantado e só depois Trump falou. E foi polêmico, como sempre. Ele pediu que a comunidade internacional isole o regime do Irã e prometeu aplicar mais sanções ao país, além das que já vão entrar em vigor em novembro. E argumentou que a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear firmado com o governo iraniano foi bem visto no Oriente Médio. O presidente norte-americano também aproveitou para defender a postura dos Estados Unidos em relação à guerra comercial com a China. Trump também disse que, em menos de 2 anos, conseguiu fazer mais do que quase nenhum outro governo da história do país. Frase que rendeu risos da plateia e do próprio Trump. Bom, para a gente entender melhor o significado desses discursos no contexto geral da Assembleia, Moisés Rabinovici faz uma análise deles para a gente. Acompanhe. O isolacionismo e o unilateralismo criticados pelo presidente Michel Temer no discurso inaugural da Assembleia Geral das Nações Unidas foram enaltecidos pelo presidente Donald Trump. Disse ele: a América é governada por americanos. Rejeitamos a ideologia do globalismo e adotamos a doutrina do patriotismo. Ficou claro nos 2 primeiros discursos que o que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. Antes dos 2, coube ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, advertir para o perigo da divisão e do populismo aos oradores que o seguiriam. Ao isolacionismo, Michel Temer contrapôs mais abertura, mais integração, com abertura
a refugiados e adesão ao fluxo internacional de comércio e investimento. Sob Trump, o lema American First se tornou sinônimo de América sozinha, com barreiras a imigrantes, guerra comercial contra parceiros e a China e a retirada dos Estados Unidos de acordos e órgãos multilaterais. Temer defendeu a ordem internacional, enquanto Trump a deplorou, ao lembrar que os Estados Unidos é o maior doador de ajuda externa, mas pouco recebe em troca. E mais, defende países exportadores de petróleo que cobram dele um preço maior pelo petróleo. O inimigo da vez de Trump, ano passado Kim Jong-un, hoje um corajoso amigo, é o Irã. Ele pediu que o mundo o isole para paralisar sua agenda sangrenta que ameaça Israel e desestabiliza a Síria e o Iêmen. Não podemos permitir a um patrocinador mundial do terrorismo a posse da mais mortal das armas, disse Trump. No momento em que ele falou que a Alemanha vai se tornar refém de um oleoduto da Rússia, a bancada alemã deu risadas. A Venezuela foi punida por mais sanções anunciadas ao vivo. A China criticada por suas práticas econômicas e Assad, da Síria, execrado. Mas os Estados Unidos, como nunca antes na história, está tendo um extraordinário progresso graças a ele. Mais risos. E aí Trump comentou que não esperava uma reação assim, mas que tudo bem, e mergulhou mais em seu ufanismo. Olha, e depois de discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação. A correspondente Paola Deorti conversou com o presidente, que admitiu suspender a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro para votar a reforma da Previdência ainda este ano. Como a gente já falou aqui nos corredores do poder, conforme a lei, a intervenção impede a votação de emendas constitucionais, como é o caso da tramitação da reforma da Previdência. Acompanhe alguns trechos do que disse o presidente sobre isso e também sobre outros temas. Intervenção federal no Rio de Janeiro. São duas hipóteses. Uma delas, como depende apenas de votação na Câmara e no Senado, primeiro e segundo turnos, de repente você pode suspender a intervenção. Ou, numa outra hipótese, você pode eventualmente, eu preciso verificar bem como estão as coisas no Rio de Janeiro, porque o combate à criminalidade deu resultado. O número de latrocínios diminuiu, assalto a cargas e outras tantas espécies delitosas caíram brutalmente, não é? Agora, eu preciso conversar por lá para verificar se, digamos, vamos dizer que se encerre a intervenção. É preciso manter a estrutura que lá foi montada, não é? E, portanto, isso vai depender de conversações que eu terei agora ao longo do tempo e talvez entre o primeiro e segundo turnos de votação. Reforma da Previdência. A reforma está pronta para ser votada e, portanto, se houver tempo, eu quero votá-la nos meses final de outubro, novembro, dezembro. Agora, claro, a partir de novembro, outubro, né, final de outubro, estará eleito um novo presidente. E claro que eu vou me articular com o novo presidente. Transição de governo. Já há, por exemplo, cadernos do governo mostrando o que foi feito durante o governo e o que poderá ser feito até o final de 2018. Isto estado por estado. Mas agora estou pedindo também que cada ministério, portanto, cada setor da administração, também formate um relatório de tudo que foi feito naquela área. Porque eu quero entregar tudo isso a quem for eleito, a quem seja eleito, para que ele possa dar sequência ou possa prosseguir no governo conhecendo tudo o que acontece no nosso país. Enquanto Michel Temer está na Assembleia da ONU, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, substitui ele na presidência da República. E no próximo bloco, a gente destaca a entrevista exclusiva que Dias Toffoli deu hoje à jornalista Roseanne Kennedy. É no próximo bloco, a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E a gente começa este bloco falando sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que conversou com a jornalista Roseanne Kennedy.
Essa é a primeira entrevista exclusiva concedida a uma emissora de televisão, depois que ele assumiu a presidência do Supremo e agora, enquanto Toffoli está no exercício da presidência da República também, substituindo Michel Temer, que participa da Assembleia Geral da ONU. Toffoli falou com Rosiane Kennedy na manhã desta terça-feira. A entrevista vai ao ar hoje, às 5 para as 9 da noite, aqui na TV Brasil, em uma edição especial do Conversa com Rosiane Kennedy. Mas antes disso, a gente traz para você aqui nos corredores do poder, alguns trechos do que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Às vésperas das eleições de outubro, Dias Toffoli afirmou que não há risco de ruptura constitucional ou ameaça à democracia. Confira. A democracia é um jogo difícil de ser jogado, porque é um jogo em que 70% da população ela opina, ela vota, ela torna os seus ideais e os seus desejos realidade no momento que vai à urna. E isso é a democracia. O outro caminho não é o melhor caminho. O melhor caminho realmente é a democracia, é o voto popular e respeitar aquele que for o ungido pelas urnas. O presidente do Supremo também disse que o atentado ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, não atinge a legitimidade das eleições. É um fato absolutamente deplorável o que ocorreu, mas isto, do ponto de vista da legitimidade das eleições, ela não interfere no jogo democrático. A população está acompanhando, o eleitor está tendo, evidentemente, todos os seus esclarecimentos, as instituições estão agindo, há investigação a respeito do fato ocorrido e eu penso que o que importa é realmente o resultado das urnas, é o voto popular. Em outro trecho da entrevista, Toffoli explica por que pretende dialogar com o Congresso antes de pautar temas polêmicos como a descriminalização do uso da maconha e do aborto até a 12ª semana de gestação. Quando o Congresso Nacional muitas vezes deixa de colocar em pauta e de debater esses temas, uns segmentos da sociedade vão ao Judiciário. O Judiciário não pode dizer o seguinte, eu não decido, ele tem que decidir. Só que o Judiciário tem uma decisão sim ou não. É no Parlamento que se constrói as políticas públicas. Ora, se você vai fazer uma liberação das drogas por conta de uma decisão judicial, é um sim à descriminalização. Só que o que vai ser colocado no lugar? Qual é a política pública que vai acompanhar essa descriminalização? Como que o Estado vai atuar para acompanhar este tipo de decisão? Ou seja, não é uma decisão que o Judiciário sozinho consiga resolver. É necessário que haja uma política pública. Então, seja relativamente à descriminalização da maconha, seja relativamente à descriminalização do aborto, não é decidir é crime ou não é crime, é qual é a política pública que vai ser colocada. Toffoli também defendeu o fim do chamado efeito cascata, que vincula os salários dos ministros do STF ao teto salarial do funcionalismo público. Quando você tem uma revisão, você tem a recomposição das perdas da inflação. No momento em que o teto passa a ser a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao aumentar esse teto, o que se diz? Se diz que há um efeito cascata. Na verdade, nós somos 11, somente 11. E a recomposição das perdas da inflação relativamente a 11 não gera todo esse valor que se diz que gera de impacto no orçamento ou de impacto na sociedade do ponto de vista de custos econômicos. Só que aí vem a bola de neve ali passando para os demais. Por isso que é importante, então, que o Supremo Tribunal Federal deixe de ser este vinculante. Exatamente, esse teto vinculante de todo o funcionalismo público brasileiro, tanto das esferas federal como estadual, distrital e municipal. Bom, como eu falei,
A íntegra da entrevista com o ministro Dias Toffoli você vai poder conferir hoje, às 8:55 da noite, aqui na TV Brasil, em uma edição especial do Conversa com Rosiane Kennedy. Não perca. Bom, e a gente segue agora direto para o Supremo Tribunal Federal, onde o repórter Daniel Ito traz a decisão da primeira turma da Corte, que mandou prender o senador Assir Gurgax. Boa noite, Daniel. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os que nos assistem. A primeira turma do STF decidiu que o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, deve começar imediatamente a cumprir a pena de 4 anos e 6 meses de prisão. Ele já havia sido condenado em fevereiro deste ano por crimes contra o sistema financeiro, mas hoje os ministros aqui da primeira turma negaram o recurso da defesa e determinaram o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, ou seja, o senador Assir Gurgax vai poder sair da prisão durante o dia, mas terá que dormir na cadeia, podendo inclusive seguir trabalhando como parlamentar. Segundo a denúncia do Ministério Público, o senador Assir Gurgax fraudou um financiamento de R$1,5 milhão no Banco da Amazônia entre 2002 e 2003. O dinheiro deveria ter sido usado para a renovação da frota de ônibus do senador, mas ele ficou com dinheiro para si, segundo a denúncia. A defesa do senador disse que ele vai recorrer da decisão. Mariana? Obrigada, Daniel Ito, que fala conosco, então, direto do Supremo. Olha aí, aproveitando que a gente falou sobre esses julgamentos no Supremo Tribunal Federal, uma informação que interessa a quem não fez o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral é que a Corte deve julgar amanhã a questão do cancelamento desses títulos. Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral esclareceu que são 3 milhões de eleitores nessa situação, um número que nem as autoridades sabiam bem ao certo. Em ação aberta na semana passada, o PSB argumenta que o cancelamento é inconstitucional por impedir o direito do cidadão de votar. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República já se posicionaram de maneira favorável ao cancelamento desses títulos, em parte devido à possibilidade de risco de fraude nas eleições desse ano. E a gente aproveita também para falar agora sobre eleições. Ontem à noite saiu mais uma pesquisa Ibope de intenção de votos para presidente da República. Vamos conferir os números para primeiro turno agora, sempre lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, na pesquisa de agosto tinha 20%. Em 4 de setembro, 22%. No dia 11, 26%. No dia 18, 28%. E agora manteve 28% das intenções de votos. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%, depois 6%, passou para 8%, depois 19% e agora tem 22%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, passou para 12%, depois 11%, continuou com 11% e agora mantém os 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7%, foi para 9%, manteve os 9%, depois passou para 7% e agora está com 8%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%, continuou com 12%, passou para 9%, depois 6% e agora está com 5%. João Amoedo, do Novo, estava com 1%, passou para 3%, continuou com 3%, estava com 2% e agora está com 3%. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3%, continuou com 3%, manteve o mesmo percentual, foi para 2% e agora se mantém em 2%. Henrique Meirelles, do MDB, passou de 1% para 2%, foi para 3%, depois 2% e agora se mantém com 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1%, continuou com 1%, foi para 0% novamente e voltou para 1%. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, foi para 0%, voltou a ter 1%, manteve o mesmo percentual e agora tem 0%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%, depois 1%, permaneceu com 1%, foi para 0% e se mantém com 0%. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, continuou com 1%, foi para 0%, continuou com 0% e agora mantém o mesmo percentual. José Maria Emael, da Democracia Cristã, estava com 1%, depois não pontuou, continuou com 0%, permaneceu sem pontuação e agora se mantém com 0%. Em agosto, 29% dos entrevistados disseram ter a intenção de anular ou votar em branco. No início de setembro, 21%, depois 19%, em seguida 14% e agora a porcentagem de brancos e nulos é de 12%. 9% não declararam o voto ou responderam que não sabem em quem votar.
Esse número caiu para 7, continuou com 7, se manteve em 7 e agora é 6%. O Ibope também pesquisou cenários para um eventual segundo turno. Confira. Em um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, 43% dos entrevistados responderam que votariam em Haddad. Bolsonaro seria o candidato de 37%. Brancos e nulos somam 15%. Não souberam ou preferiram não opinar são 4%. Numa disputa entre Ciro e Bolsonaro, 46% disseram que votariam em Ciro e 35% em Bolsonaro. Brancos e nulos, 15%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4%. No cenário entre Alckmin e Bolsonaro, 41% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Bolsonaro. Brancos e nulos foram 20%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4%. Se os candidatos fossem Bolsonaro e Marina, eles estariam empatados com 39%. 19% votariam branco ou nulo e 4% não souberam ou não opinaram. Os entrevistados responderam ainda em quais candidatos eles não votariam de jeito nenhum. Os eleitores puderam citar mais de um nome. Vamos aos 5 mais rejeitados. Jair Bolsonaro tem 46% de rejeição. Fernanda Haddad, 30%. Marina Silva é rejeitada por 25% dos entrevistados. Geraldo Alckmin por 20%. E Ciro Gomes tem 18% de rejeição. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Foram ouvidos 2.500 eleitores entre sábado e domingo. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo BR 06630/2018. Bom, e nós continuamos com o nosso noticiário para falar agora sobre o aplicativo Pardal, que a gente já falou, já citou ele aqui nos Corredores do Poder. Ele foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral para receber denúncias de irregularidades cometidas durante a campanha deste ano. Vamos à nossa redação da TV Brasil em São Luís, do Maranhão, onde a repórter Luanda Belo traz um balanço das denúncias registradas durante o primeiro mês de uso desse aplicativo. Boa noite, Luanda. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Este é o segundo ano que a Justiça Eleitoral utiliza o Pardal. E somente nesse primeiro mês de funcionamento já recebeu mais de 10.200 denúncias que são apuradas e investigadas pelo Ministério Público Eleitoral e pela Justiça Eleitoral. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em smartphones e tablets e já está instalado em mais de 31.700 dispositivos móveis em todo o país. A maior parte das ocorrências giram em torno de propaganda eleitoral seguida de crimes eleitorais. O estado de São Paulo é o estado recordista em denúncias. Até esta segunda-feira foram quase 1.300. A região Nordeste é a região que mais utiliza o aplicativo. Por aqui já foram registradas mais de 3.600 denúncias, puxadas pelo estado de Pernambuco com 1.178, que é o segundo estado do país onde há o maior número de ocorrências. Bom, o objetivo do aplicativo é estimular, incentivar o eleitor a ser um fiscal durante as eleições e é também a combater a corrupção eleitoral. Mariana. Obrigada, Luanda. Olha, aí no Rio de Janeiro, a Justiça quer que os deputados estaduais decidam sobre o impeachment do governador Luiz Fernando Pezão. Maurício de Almeida traz os detalhes para a gente. Boa noite, Maurício. Boa noite, Mariana. 11 pedidos de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pezão já foram protocolados na Assembleia Legislativa aqui do Rio. 8 deles foram arquivados pelo antigo presidente da LERJ, Jorge Pisciani, que atualmente cumpre prisão domiciliar. Os outros 3 pedidos ainda não foram analisados pelos deputados. De acordo com a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, agora os parlamentares vão ter que julgar uma dessas ações. A denúncia que acusa o governador de ter cometido crime de responsabilidade e que pede o afastamento dele do cargo. O motivo seria que Pezão não respeitou o percentual mínimo de investimento na saúde, que é garantido pela Constituição. A LERJ também deverá julgar o vice-governador do Rio, Francisco Dornelles. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. Bom, com isso, a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, uma ótima noite. Até amanhã.